A nossa aula Antropologia, segunda parte. Vamos fazer uma oração para iniciarmos nossa aula. Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, na Tua presença nós estamos para clamar a Ti, para pedir a Tua direção. Dai-nos entendimento para chegarmos mais perto da Tua presença, para conhecermos melhor a Tua palavra, que é rica, que é poderosa, que é eficaz. Nós adoramos a Ti por essa oportunidade e pela maior oportunidade que temos de conhecer a Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A criação maravilhosa e a grandeza e mistérios do corpo humano é uma máquina extraordinária. Você sabe que o corpo humano é formado de 80 órgãos? Tem 206 ossos, 5 litros de sangue, 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células compostas por um mesmo DNA. Até mesmo o pulsar do coração, a sua respiração, o ar entrando e saindo dos pulmões. Um ser humano costuma ter de 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos por dia e cerca de 23 mil respirações em 24 horas. Deus formou Adão do pó da terra. Não havia nele vida. Depois soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que havia naquele sopro divino? Havia vida. A vida que só Deus pode dar. O salmista tinha certeza que o homem foi criado por Deus e que o Senhor ouvia quando era formado de forma misteriosa no ventre de sua mãe. Salmo 139, 13 ao 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Podemos ter como exemplos o olho humano. Se qualquer parte fundamental do olho não funcionar, é impossível ter a visão. O olho humano é muito complexo. Ele é formado quando a criança está por volta de 5 meses de gestação. Cerca de 1 milhão de terminações nervosas ópticas estendem-se do cérebro para encontrar e alcançar outro 1 milhão de terminações nervosas ópticas que se estendem do olho e todas se combinam perfeitamente. Um processo evolutivo guiado pelo nada poderia levar ao surgimento do olho? Não mesmo. Foi Deus quem criou cada detalhe do ser humano. Deus é transcendente e imanente. Apesar de infinito e imenso, não permanece alheio
as suas criaturas. Assim, ao longo dos séculos, o Eterno vem se comunicando com o homem, direta ou indiretamente. Deus se comunica com o homem porque Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com as Sagradas Escrituras, o ser humano é desta forma composto: corpo, alma e espírito. Embora não seja fácil explicar a tricotomia humana, ela todavia é uma realidade. O espírito e a alma compõem a parte imaterial, invisível e substancial do homem, enquanto o corpo, a parte material e visível. Espírito, alma e corpo, tricotomia, se distinguem, mas compõem apenas um ser, o homem. No horizontal, o corpo relaciona-se com o mundo físico. No central, a alma relaciona-se consigo mesma. No vertical, o espírito relaciona-se com Deus. Por intermédio do espírito, entramos em contato com Deus. Por isso deve o nosso espírito ser quebrantado, voluntário, reto. Quando da nossa morte, entregamos a Deus o espírito. Não podemos separar o espírito e a alma, pois ambos formam uma unidade indivisível. O nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora. Acontece que o espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Através da alma, é-nos possível utilizar os sentidos, entrar em contato com o mundo exterior. O corpo, o seu movimento é proveniente do sopro que do Criador recebemos. Através dele, cabe-nos glorificar a Deus. Não é um instrumento da imundície, mas de santificação. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem, eles morreriam. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não.
Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Jesus ensinou a Nicodemos, o renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso, Deus instituiu a família. E só depois o Estado. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. A família é uma instituição divina. Cada um de seus membros deve fazer a sua parte, a fim de promover a felicidade, a integridade e o fortalecimento da união familiar, desempenhar sua missão bíblica para a glória de Deus. A frase dita por Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, talvez seja uma das mais conhecidas da Bíblia. Ele já decidira. Deus não estará aguardando um posicionamento nosso em relação à nossa família? Talvez estejamos passivos demais diante da situação em que nossos familiares se encontram. Josué fez a sua escolha. E você? Família é o sistema social básico instituído no Éden por Deus para a constituição da sociedade e prossecução da raça humana. Os primeiros capítulos de Gênesis revelam que a família foi a primeira das instituições divinas na Terra. Deus é o nosso supremo exemplo quanto ao papel da paternidade. Segundo a Bíblia, os filhos de Deus devem sempre se relacionar bem uns com os outros, baseados no amor. O apóstolo João, em suas palavras, nos diz que Deus não habita naquele que não ama seu irmão, o que evidentemente não é filho de Deus.
Se amamos uns aos outros, Deus continua a habitar em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Da Bíblia, podemos extrair bons exemplos de famílias que devem ser imitados. Noé ainda liderava sua família e tinha dela o respeito e a submissão sem qualquer dificuldade. Seus filhos deixaram suas atividades e atenderam o chamado do pai. Josué, em seu último ato público, como chefe de família temente a Deus, ele lançou ao povo o desafio: escolhei hoje a quem servais. Ele já havia feito sua escolha por si e por sua família. Certamente assim procedeu Josué pela fé no Senhor, pois era homem de fé, como nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Paulo não iria se hospedar com pessoas cujas vidas não demonstrassem maturidade espiritual. Felipe, apesar de sua intensa atividade ministerial, não se descuidou do exercício sacerdotal no lar. Por isso teve a sua grande satisfação de contemplar suas 4 filhas servindo a Deus, sendo portadoras de dons espirituais. Deus, ao estabelecer neste mundo a família, determinou também a missão, os deveres e as responsabilidades de seus membros a partir do marido e da mulher, que são os esteios da família. A Bíblia é também o manual da família. Hoje verificamos um elevado e crescente percentual de crianças e adolescentes do sexo masculino com atitudes e gesticulações femininas. Isso não é apenas influência furtiva, pestilenta do príncipe das trevas, mas também a condenável ausência do modelo masculino no lar. Falta-lhes o referencial masculino do pai, do marido, do chefe de família. Raramente a Bíblia exorta a mulher para amar o seu marido. O marido, porém, é advertido a amar sua mulher. O homem naturalmente se volta com muita facilidade e exagero para o sucesso profissional e para o poder, negligenciando seu compromisso maior com o casamento, com o cultivo do amor pela esposa, acompanhado do esforço prático e sincero para agradá-la. Por sua vez, a esposa retribui ao amor do marido e tudo faz também para agradá-lo. Quando o marido manifesta seu amor espontâneo pela mulher na prática e ao mesmo tempo procura agradá-la, ele torna-se um modelo específico para os filhos. Só assim é que o lar se torna um laboratório para a formação de jovens qualificados, para suprir e abençoar a sociedade, construir lares estáveis. Quanto ao homem, a sua predisposição psíquica é mais racional que emocional. Por isso Deus lhe confiou a condução do lar. A ele compete enxergar os problemas, estudar e prover as suas soluções. O marido deve também ser o líder espiritual da família, a começar por uma vida cristã de testemunho santo, leitura da Bíblia no lar, prática da oração e jejum e frequência à casa do Senhor,
o dízimo, as ofertas como atos de adoração a Deus, os cânticos de louvor, o culto doméstico, o companheirismo conjugal, amoroso, pleno, é um princípio essencial da estabilidade no casamento. Quando os filhos deixam o lar, o marido e a esposa superam o vazio deixado, desde que haja esse companheirismo sob as bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo diz que as mulheres de mais idade devem ser um exemplo para as mais novas, ensinando a amarem os seus maridos, a serem boas donas de casa, bondosas, submissas aos seus cônjuges. Da mesma forma que o marido, a mulher deve investir no companheirismo. As pressões e demandas sociais e econômicas dos últimos tempos têm levado multidões de mulheres a buscar o incremento dos recursos financeiros da família. Não fere isso os princípios bíblicos. Por mais que a mulher disponha de pessoas para executar as tarefas rotineiras do lar, sobre ela recai a responsabilidade final das atribuições de uma mãe de família, dona de casa. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O futuro feliz de uma família depende da criação dos filhos, desde pequeninos no temor do Senhor, segundo a Bíblia. Atualmente, as crianças estão expostas a todo tipo de informação, contrastante com as escrituras sagradas. Programas infantis que não têm nenhum fim educativo e são apresentados por pessoas que não possuem qualquer comprometimento com Deus e com a sua palavra. Filmes, músicas e desenhos animados que só estimulam a violência, a sensualidade, a desobediência. E até os brinquedos e as embalagens de biscoitos e doces estão influenciando-as através de figuras completamente diabólicas. Os pais são os principais agentes educadores da criança. Se forem negligentes, estarão comprometendo o futuro de sua descendência. A criança necessita de conhecimento secular para desenvolver habilidade crítica, ter maior possibilidade de se tornar bem-sucedida e cidadã civilizada, consciente de seus direitos e deveres. No entanto, o ensino bíblico é fundamental para que ela possa construir sua vida sobre o alicerce sólido da palavra de Deus e tê-la como parâmetro de conduta para si. Instrui o menino no caminho, implica também estar no mesmo caminho. A criança é observadora, está sempre atenta ao comportamento dos adultos, os quais ensinam muito mais com as suas atitudes do que por meio de suas palavras. A criança aprende rapidamente o que lhe é transmitido. Por isso devemos verificar toda a informação que está lhe sendo legada na escola, na igreja e em casa. E através dos meios de comunicação,
e de outras pessoas com as quais ela convive. A infância, a partir do nascimento, é o alicerce da vida inteira que a criança terá. Que alicerce ou base as nossas crianças dispõem para a construção do edifício de sua existência? Em João 2,16, Jesus, depois de haver ressuscitado, ordenou a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, isto é, os meus pequeninos. Este pastoreio da criança, visto com prioridade, só será possível através do amor de Deus. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, o versículo 19 confirma: os pais cristãos precisam não apenas conhecer a palavra de Deus, tendo-a na mente, mas também necessitam guardá-la no coração com amor. Não é uma ideia, sugestão ou pedido, é um imperativo divino. Seus pais muito cedo não ensinarem a lei divina na alma da criancinha, o mundo ímpio logo o fará com os seus numerosos e atraentes recursos da mídia, tendo o diabo, o príncipe deste mundo, ocultamente como mentor. Em Deuteronômio 31, versículo 12, percebemos que a palavra ouvida e vista ainda é mais eficiente canal de aprendizado. Nem sempre os meios visuais estão disponíveis, mas o canal da fala é universal e sempre presente em qualquer lugar. Se a igreja, além do lar, não cuidar da criança hoje, para ensiná-la as bênçãos que o Senhor tem para dar-nos, amanhã a igreja não terá adolescentes, jovens, nem adultos para executar sua missão. Não podemos esperar para colher frutos de plantas de que não cuidamos. A ordem de Jesus para a igreja é: apacenta os meus cordeirinhos. O culto doméstico, além de desenvolver na criança princípios de adoração, sedimenta os verdadeiros valores morais. No lar, os conceitos mais importantes da vida são ensinados e o caráter da criança é formado. Por isso, a importância do culto doméstico. Através deste princípio bíblico, os pais podem transmitir aos filhos os preceitos divinos, a fim de que eles jamais os esqueçam. O que poderia ser melhor do que adorar a Deus? O que poderia ser melhor do que estudar a sua palavra e fazer isso em família? Qual a maior dificuldade enfrentada para realizar o culto doméstico? Por que vocês acham que este ensino vem sendo negligenciado pelas famílias com o passar dos anos? Qual o primeiro passo a ser tomado para que a família retorne a este princípio bíblico? Quando os filhos de Adão ofereceram ao Senhor as primícias do seu trabalho, demonstraram haver recebido de seus pais conceitos sólidos. Isso significa que Adão e Eva faziam o culto doméstico com seus filhos. De outra forma, como poderiam eles saber acerca do culto ao verdadeiro Deus? Por ocasião do encontro de Deus com Noé, ordenou-lhes o Senhor: entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. Conclui-se, pois, que se Noé não houvesse ensinado seus filhos a obedecerem a Deus, eles não teriam entrado na arca com o pai.
E os pais negligentes? A maneira como Ló comportava-se diante da sua família, assentado passivamente à porta da iníqua e pecaminosa Sodoma, contribuiu de forma substancial para que suas filhas chegassem à decadência moral a que chegaram. O povo de Israel, em Juízes capítulo 2, versículo 10, vemos a negligência de todo o povo quanto às ordenanças divinas de repassar os conhecimentos de Deus aos seus filhos. Tudo aquilo aconteceu porque se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Se os pais estivessem comprometidos com a recomendação de Moisés, Deuteronômio 6 e 7, aproveitando todos os momentos em família para transmitir os valores espirituais aos seus filhos, aquela tragédia teria sido evitada. O mundo impõe um padrão de conduta que nada tem a ver com o cristão. É no lar que a criança deve adquirir convicções para a tornar incapaz de resistir aos valores deturpados do mundo. Portanto, muito cuidado. Se o culto doméstico e o ensino sistemático da palavra forem negligenciados pelos pais, a família estará fadada ao fracasso e muitas vezes irreversível. O povo de Deus é sábio, pois tem nas mãos a Bíblia, a fonte da sabedoria e das revelações divinas, que é o tesouro mais precioso que conquistamos. Vamos falar de algumas casas que Jesus visitou e as bênçãos advindas da presença de Jesus. Na casa de Simão, Jesus trouxe o perdão. Na casa de Zaqueu, ele trouxe salvação. Na casa de Pedro, ele trouxe a cura. Na casa de Jairo, ele trouxe a vida. Na casa em Canaã, ele trouxe a alegria. Na casa de Marta, ele trouxe a amizade. Na casa em Emaús, ele trouxe a visão. Na casa de seus amigos, ele trouxe fé. E na sua casa, ele quer trazer perdão, salvação, vida, amizade, fé, cura, visão, alegria. E então você poderá fazer a decisão como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paz do Senhor, mas tudo bom? Então, meu nome é Fernanda e eu vim fazer um vídeo aqui explicando um trabalho que a gente fazia com as crianças na congregação. A tia Marina pediu para eu fazer, eu vou explicar para vocês como que a gente fazia. O nome era Culto no Lar. A gente tinha uma caixinha, bem bonitinha ela, mas era uma caixa de sapato que a gente arrumou, a tia Maida até ajudou a fazer ela, tudo. Ficou bem enfeitadinha e dentro dessa caixa o que vai? Vai uma Bíblia, a pipoca, uma gelatina, um suco e um caderno. A Bíblia, a gente usava aquela Bíblia ilustrada, sabe? Dos desenhos, que era a mais fácil para eles poderem contar a historinha, porque é eles que vão pregar. Então é a Bíblia mais simples, porque tem os pequenininhos que não sabem ler. Então com aquela Bíblia elas conseguem contar a historinha e a pregação na casa com a família. Aí vai a gelatina, o suco e a pipoca, que são os lanches que elas mesmas conseguem fazer. Então elas vão preparar todo esse culto, a pregação, o lanche, tudo com elas. Então elas ficam muito felizes assim com o valor que elas vão ter nesse trabalho, né? Só o único probleminha às vezes que a gente tinha é que a gente comprava pipoca de micro-ondas. Só que tem muita criança que não tem micro-ondas. Então a gente comprava pipoca de pacote mesmo e dividia ela, fazia as porçãozinhas para mandar para as crianças.
E o caderno ficava para quando terminava o culto, elas escreviam as experiências que elas tiveram no culto. E era bem bonito, porque além das crianças escrever, os pais escreviam também. E eles mandavam vídeo, foto no grupo das crianças mostrando o culto como era. Assim como tinha o filho dos evangélicos ali, dos irmãos, tinha de quem não era evangélico também, não era da igreja. Então era uma experiência muito legal, assim, com essa família que não era crente. Eles vinham nos congressos, eles vinham no culto das crianças, tudo através desse culto no lar. Eu vou passar para a tia Marina umas fotos e para vocês terem noção de como foi e como é bonito esse trabalho, tá bom, irmãs? Espero que tenha ajudado. Deus abençoe e fiquem com Deus.